Gente, eu queria que você abrisse a Bíblia em Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10. E eu sei que vocês estão nesse trimestre, estão concluindo aí uma jornada sobre família. E eu queria trazer uma palavra que tem a ver com essas questões dos desafios para todos nós, em cada geração, em cada tempo, com relação aos perigos que as famílias vivem. Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10, a palavra do Senhor diz assim, eu vou estar lendo na versão da Nova Versão Internacional da Bíblia. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. E vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. E a irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. E a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. E nisso viu o cesto entre os juncos, e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, e ficou com pena dele, e disse, este menino é dos hebreus. E então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. E então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou, e tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que essa igreja tem se reunido, e nesse culto, Senhor, já te adoramos, já te bendizemos, testemunhamos da tua grandeza, mas agora quando vamos estudar a tua palavra, eu te peço, vem, Senhor, com o teu Espírito Santo. Vem, Senhor, e ministra sobre a nossa vida. E aquilo que o Senhor preparou para mim, aquilo que o Senhor preparou para cada pessoa que aqui está, que o Senhor revele com a tua graça para nós. Aplica, Senhor, aquilo que está aqui nesse texto aos nossos corações. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio que em cada geração a gente vai encontrar pressões diferentes para que os nossos filhos e para que a nossa família não seja alcançada nem pelo nosso próprio amor e nem pelo amor de Deus. O inimigo trabalha em cada geração para destruir a família, pode ter certeza disso. Nos tempos de Moisés, a pressão era um decreto de Faraó que promovia a perseguição e a morte dos filhos, homens dos hebreus. Havia um problema populacional. Os escravos hebreus, eles eram escravos naquele tempo no Egito, a população estava crescendo muito. E havia um temor, dos egípcios que, pelo fato da população ser tão grande, eles pudessem se levantar em rebelião e haver uma guerra civil. Então eles precisavam diminuir a população dos hebreus. E como é que eles fizeram isso? O faraó concebeu um plano. E o plano era o seguinte, nós vamos exterminar uma geração de homens hebreus. Então toda criança do sexo masculino que nascesse, as parteiras tinham que matá-las no nascimento. Então, enquanto estava fazendo o parto, ia nascendo a criança, a cabecinha colocada para fora, ela tinha que torcer o pescocinho da criança para ela nascer morta, aquela criança. E caso as parteiras não fizessem isso,
porque havia algumas parteiras que não conseguiam fazer isso, temendo a Deus. A Bíblia diz isso, que temendo a Deus não tinham coragem de fazer isso. Então, caso isso acontecesse, as pessoas tinham que denunciar e dizer assim: olha, tem uma criança aí nessa casa, né? E tem uma criança do sexo masculino. E vinham então os soldados, e não apenas arrancavam a criança daquele lugar, e a lei dizia que nesse caso a criança tinha que ser jogada no rio Nilo para morrer afogada, como também toda a família era morta por ter desobedecido a ordem de Faraó. E esse era o contexto do que estava acontecendo naqueles dias. Então, aquilo que estava sendo feito contra a família era algo muito claro, visível. Não dava para não entender que aquilo era uma luta, não é, contra a família dos hebreus. Mas, se a gente olhar para os nossos dias, a gente vai encontrar pressões que estão tentando destruir as famílias das pessoas. E elas são muito mais sutis, ela não tem um decreto declarando isso, mas elas estão embutidas na nossa cultura, no nosso jeito de ser. E aí, por exemplo, a gente vive nos dias de hoje um consumismo, né, tão grande, em que a gente classifica a família, classifica as pessoas conforme a marca do tênis que ele usa ou ela usa, a roupa que está usando, a grife que está ali colocada, e isso começa a gerar problemas até de relacionamento dentro da casa, porque às vezes uma família não consegue comprar aquela grife e toda a família entra em guerra por causa dessa situação que está dentro do nosso jeito sutil dos dias de hoje, de enfrentar as batalhas da família. Depois, a gente pode olhar também como uma pressão sutil nos dias de hoje, os modelos de sucesso. E esses modelos de sucesso não levam em conta a família, mas somente a posição. Então aí o homem trabalha fora de casa, a mulher trabalha fora de casa, trabalha, estuda, constrói, faz e acontece, e se ele não alcançar os níveis X, Y, Z, sei lá quais são, então ele não é uma pessoa de sucesso. E às vezes até conseguem alcançar esses níveis, mas de repente a família está quebrada, os filhos estão nas drogas, marido e mulher estão pensando em separação porque já não tem vínculos na vida. São batalhas sutis dos nossos dias, não é? E às vezes até o mito de que nós temos que demonstrar amor apenas através de coisas. E aí a gente se sente quase prostituído, porque imagina que o amor pode ser comprado, e na verdade o amor não se compra, amor é um relacionamento de alma. Então existem muitos obstáculos hoje, e muitas pressões hoje na nossa geração, e muitas delas são tremendamente sutis. Mas eu quero olhar para essa família, Joquebede e o seu marido Arão, e esses personagens da Bíblia, eles nos ensinam que Deus nos dá alguns recursos que nós podemos enfrentar através deles toda e qualquer pressão que venha sobre a nossa família. E eu quero apresentar alguns desses recursos que eu encontrei na vida deles aqui. O primeiro recurso vem na expressão que está aqui na Escritura, que diz assim: e vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Essa mulher teve e o seu marido a coragem, eles tiveram de criar o seu filho até o 3º mês, contra as ordens de Faraó. E a Bíblia diz que, olhando para aquela criança, ela achou bonita e disse: não consigo fazer isso, não tem como fazer. Como obedecer Faraó? Eu me lembro da minha tia-avó, e a minha tia-avó, ela dizia uma coisa estranha. Ela dizia assim, ela ia visitar às vezes, né, bebês e etc. Ela dizia: eu não sei como é que dizem que bebê recém-nascido é bonito. Todo bebê recém-nascido tem cara de joelho, nasce todo enrugadinho, não é? E se você olhar bem assim, quando nasce, é assim mesmo, nasce todo enrugadinho, né? Mas vai falar para a mãe desse bebê que ele tem cara de joelho.
vai arrumar uma encrenca logo de cara, não tem jeito, não é? Por quê? Porque a mãe, não é, pega aquele bebê, não é, e vê ele se aconchegar. Eu lembro quando o Michel nasceu, eu estava lá na sala de parto, o Michel então chorou ao nascer, e aí o médico disse assim, olha que coisa maravilhosa, pegou o Michel e colocou aqui no ombro da minha esposa, e quando ele se aconchegou no ombro da minha esposa, ele parou de chorar, e falei, que coisa? Ele falou assim, ele está ouvindo o batimento cardíaco da mãe, e aí ele está seguro. E assim, como é que uma mãe que vê um bebezinho se aconchegar, não vai ficar com o seu coração envolvido naquilo? Ou quando vai amamentar, como é que não vai sentir esse prazer da maternidade? E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Ela olhou para aquele jeitinho de chorar, ela aconchegou nos braços, ela viu aquela fragilidade, a dependência total, e ela então e o seu marido não puderam entregá-lo aos soldados, e eles esconderam esse bebê durante 3 meses. E aqui tem o primeiro segredo para a gente poder lutar contra as pressões da família. Primeira dica, primeiro segredo, primeiro recurso de Deus é o seguinte: nenhuma família sobrevive se a gente não estiver disposto a investir amor sacrificial, amor que se doa, amor que se entrega, amor que abre mão de si mesmo a favor do outro. Não tem relacionamento entre marido e mulher que dê certo, que dure, se a gente não estiver disposto a abrir mão de coisas para nós mesmos, para que a pessoa amada, seja o homem ou seja a mulher, seja atingida, guardada, protegida no nosso amor. Não tem relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai, não é, e filha, se não tiver esse amor sacrificial de ambos os lados, não só do lado do pai, não só do lado da mãe, mas também dos filhos. A luta entre as gerações acontece quando a gente não está disposto a amar sacrificialmente de algum dos lados, e aí começa a ter uma guerra na casa. Não vai ter relacionamento saudável entre irmãos se não tiver amor sacrificial, especialmente quando o teu irmão ou a tua irmã vai lá na tua gaveta e pega aquela camisa, aquela blusa e usa, vem tudo laceada, né? Já viu como vem, né? Tudo assim, diferente, e aí dá aquela briga, usou minha camisa e tal, etc. Não existe, não tem, se a gente não aprender a amar sacrificialmente. E às vezes as sutilezas das pressões que nós vivemos hoje nos impedem de perceber os riscos que nós estamos correndo por não amar sacrificialmente, por não amar despreendidamente. Diante das pressões, o que os nossos queridos que fazem parte da nossa casa mais precisam é do nosso amor desprendido, desse amor que pedirá que nós abramos mão de alguma coisa por eles, que nós os priorizemos, que nós investamos nós mesmos na vida deles. E esse é o tipo de amor que constrói pontes nos lugares aparentemente inacessíveis da alma. Esse é o tipo de amor que destrói as paredes, que destrói os muros que separam as pessoas. Eu queria dizer uma coisa aqui para os pais que estão aqui. Pai, experimente, né, se você tem uma filha, mulher, buscá-la na escola e ter um tempo, quem sabe, para almoçar, ou quem sabe tomar um lanche, toda semana com a sua filha. É o tempo dela com você. Sabe, nos primeiros momentos você não vai ver valor para isso. Nós vamos conversar trivialidades, mas você vai perceber que depois da segunda, terceira, quarta, sei lá quantas vezes que isso está acontecendo, essa menina vai começar a abrir a alma para você. E com quem ela vai abrir a alma se você não for essa figura importante para ela?
Mas não faça isso só com a filha, faça também com o seu filho, porque a gente vai aprender na vida a resolver problemas, a sair de situações, e o primeiro modelo onde a gente vai aprender a solucionar conflitos, não vai ser na escola, não vai ser num livro, vai ser nessas conversas de vida entre pai e filho, onde a gente conta como é que a gente está enfrentando os problemas, como é que vão as finanças, como é que são as disputas no trabalho, e como a gente está enfrentando isso, e aí os nossos filhos vão aprendendo a viver. A gente pode mandar para a escola para aprender matemática, física, química, biologia, mas só pai e mãe ensinam filhos a viverem, não tem outro. Isso tem que ser missão de vida. Mas isso exige tempo, isso exige sacrifício, às vezes abrir mão de um alvo, abrir mão de um projeto, abrir mão de um princípio da vida, de um sonho, para a gente atingir o que é o mais importante, o coração e a vida dos nossos filhos. Eu preguei no sepultamento do meu pai, e esse sermão me criou até problema de família, não é? Mas eu falei a respeito do meu coração. Eu sou o filho mais velho, meus pais eram separados, e meu pai era uma pessoa muito inteligente, muito capaz. Ele era um homem do setor de marketing, produzia assim, peças de marketing maravilhosas, algumas que foram premiadas na televisão e etc. E eu, no meu sermão, eu falei sobre 2 pontos. Eu falei sobre o sucesso do fracasso e o fracasso do sucesso. Porque nesse período em que ele estava crescendo profissionalmente, cresceu, foi o período em que eles se separaram, e o relacionamento na nossa casa entre filhos, né, e pai ficou distante. Eu não tinha nem o endereço do meu pai. O único contato que eu tinha com meu pai era o telefone do escritório dele, porque ele nunca abriu nem o endereço, nem o telefone particular dele. Só para você ter uma ideia. E eu disse assim, olha que coisa, né? Esse foi o período que meu pai mais ganhou dinheiro, que ele foi mais honrado, que era de maior sucesso, mas era o maior fracasso da vida dele, porque ele perdeu a sua família. Aí ele envelheceu, se aposentou, começou a trabalhar como consultor de empresas, e como consultor de empresas teve sucesso durante algum tempo, e depois caiu no esquecimento, e então ele entrou no fracasso. Mas nesse tempo foi o tempo em que ele se reconciliou conosco, em que ele se aproximou das nossas vidas, e eu disse, o fracasso do sucesso. No fracasso ele encontrou o melhor sucesso. Mas o plano de Deus não é nem o sucesso do fracasso e nem o fracasso do sucesso. O plano de Deus é o sucesso do sucesso. E esse plano de Deus trabalha dentro desse princípio da gente amar sacrificialmente, da gente abrir mão de sonhos, da gente investir. E isso não só com relação a filhos. Olha, se você não é capaz de discernir o coração da sua esposa, homem, toma cuidado. E se você, esposa, não é capaz de discernir o coração do seu esposo, toma cuidado. Eu já vi muitos casamentos se desfazerem assim, e de repente alguém diz assim, eu não percebi que estava tão mal a minha relação. Eu fui apanhado de susto. Como é que alguém é apanhado de susto num divórcio? É simplesmente porque esse amor que discerne o coração, esse amor sacrificial não está acontecendo dentro da alma. Então aqui é um segredo de Deus para a nossa vida. Você quer investir na sua família, você quer investir nos seus filhos, diante de todas as pressões que existem hoje, então aprenda isso. Primeira coisa, você tem que amar sacrificialmente. Essas pessoas são as pessoas mais importantes da sua vida. Eu dou a minha vida por essas pessoas, assim como Jesus deu a sua vida pela sua igreja. Essa é a ideia que a Bíblia está passando para a gente, e essa é a ideia que a gente vê nessa mulher e nesse marido. Se for preciso morrer, nós vamos morrer,
mas nós vamos tentar salvar o nosso filho com todas as nossas forças. Alguns anos atrás, eu fiquei sabendo que um dos grandes missionários da minha denominação, ele tinha deixado o campo missionário. Ele tinha começado a sua obra missionária na Venezuela, fez um trabalho tremendo na Venezuela, depois foi para a Espanha, e ali também fez um trabalho maravilhoso na Espanha, e depois eu fiquei sabendo que ele tinha deixado a obra missionária, e eu o encontrei nos Estados Unidos, ele estava morando nos Estados Unidos, e eu perguntei para ele: escuta, o que aconteceu? Você é um homem tão usado por Deus, Deus te chamou, a gente vê a bênção de Deus, e você deixou a obra. Ele disse assim: Pascoal, é o seguinte, lá na Espanha, o meu filho se perdeu, o meu filho se afastou do Evangelho, teve más companhias, se envolveu com drogas, ele se perdeu totalmente, e uma das razões é que ele achava que eu não o amava suficientemente, porque eu amava demais os perdidos do mundo, mas ele estava perdido em casa. E então eu e minha esposa tomamos uma decisão muito difícil: abrir mão de tudo para cuidar dele. E então ele saiu da junta missionária, abriu mão do seu sustento, foi morar nos Estados Unidos só para cuidar do seu filho, como imigrante nos Estados Unidos, ralando de tudo quanto era jeito. Depois de alguns anos eu o encontrei em Portugal, e quando cheguei em Portugal, eu disse: você voltou? O que aconteceu? Ele disse: cumpri a minha missão, meu filho voltou para Jesus, está liberto das drogas, se casou, me deu netos, e eu cumpri a mais importante missão da minha vida: cuidar da minha família. Então agora eu posso cuidar da família dos outros. Gente, não dá para a gente abençoar a nossa família se a gente não estiver disposto a amar sacrificialmente. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é que nem todo o amor desprendido do mundo salvaria Moisés. Não dá. E à medida que Moisés ia crescendo, não dava muito para esconder Moisés, guardá-lo no armário, e mesmo que ele estivesse sendo cercado de todo o amor desprendido do mundo, não estava funcionando. Eu imagino Moisés tendo uma cólica à noite, como qualquer ser humano, qualquer bebezinho, e aí ele dizendo: fica quieto, o vizinho vai ouvir. Não é assim? E quem tem controle? E aí eles olharam e disseram: e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai enfrentar os desafios de agora? Os soldados vão vir aqui para prender a gente, matar todo mundo, inclusive o nosso filho. E aí eles descobriram uma segunda coisa que nós mais precisamos para que a nossa família seja conservada, unida e abençoada. É que nem todo o amor desprendido do mundo é suficiente, mas a gente precisa de sabedoria do alto sobre a nossa vida. Uma graça que vem do céu e nos dá capacidade não apenas de discernir, mas de agir segundo o propósito de Deus. E eu imagino eles orando e dizendo: Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração, porque durante os 9 meses de gravidez eu estava lá pedindo: Senhor, manda a parteira certa, aquela que não mata as crianças, Senhor. Manda, e o Senhor ouviu a oração, e Ele está aqui, olha que coisa linda, Senhor, é meu filho que está aqui, mas eu não consigo mais cuidar dele, eu preciso de algo do Senhor. E aí o Espírito de Deus começou a trabalhar na mente de Joquebede, na mente de Arão, e disse assim para eles: olha, não tem uma lei que diz que tem que jogar no Nilo essa criança? Você vai jogar no Nilo. Como, Senhor? Vou jogar meu filho no Nilo? Mas primeiro você vai construir uma arca de Noé para ele. Vai lá e prepara um cestinho,
E naquele tempo, você não ia num shopping para comprar um cestinho, a mulher tinha que tecer com os juncos o cestinho. E eu imagino, não é, aquela mulher tecendo aquele cestinho, com todo carinho. Assim como hoje a gente prepara o quarto do bebê, né? Quem já teve um filho já sabe que preparar o quarto do bebê é complicado. Tem tanto detalhe que a mãe já anteviu que não tem marido que consiga fazer. Não é? A gente vai lá e tenta e faz e acontece, tantos detalhes e assim vai. E eu imagino ela cuidando do cestinho. E aí o Senhor diz assim: olha, esse cestinho vai afundar. Passa piche, passa betume aí e cria aí um invólucro para que esse cestinho não afunde. E ela vai lá. E aí eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino, quando eu leio a Bíblia eu fico imaginando a cena, né? E aí eu imagino ela dizendo assim: mas Senhor, esse cestinho está tão ruinzinho, durinho assim, e coitadinho dele, vai ficar desconfortável, eu vou fazer uma mantinha para ele. E eu imagino ela tecendo a mantinha para Moisés, e aí coloca Moisés naquele cestinho, e diz: ficou bonito. Mas ela diz assim: Senhor, olha só, esse cestinho não vai salvá-lo, porque eu vou colocar no rio, a correnteza pode levar, tem animais ferozes lá no rio Nilo, em algumas regiões tem crocodilos, ele vai ser devorado, como é que vai ser isso aqui, Senhor? E o Senhor diz assim: olha, a filha de Faraó toma banho todos os dias naquele rio, nesse ponto, e você vai colocar o cestinho perto dela. E Senhor, e se não der certo? Não tem problema, eu estou no controle. Faz o que eu estou mandando, mas prepara a sua filha, para a sua filha poder, quando a filha de Faraó falar alguma coisa, ela saiba o que dizer. E aí eu imagino Joquebede falando com Miriam: Miriam, presta atenção, é teu irmão, hein? Fica olhando, hein? E se a filha de Faraó perguntar para você, você vai dizer isso. Repete aí para mim, vamos ver se você aprendeu direitinho. E ela lá decorando, fazendo todo aquele processo. E não é que acontece exatamente como a sabedoria de Deus, como o projeto de Deus tinha sido ensinado para Joquebede. E aí a gente vai aprender o seguinte: é que só amor desprendido não basta. Deus precisa nos dar sabedoria do alto, para a gente poder não somente criar os nossos filhos, mas desenvolver os relacionamentos dentro da nossa casa. Para a gente perceber as sutilezas das pressões de hoje que envolvem e matam os nossos queridos. Para a gente discernir os lugares, para perceber a hora certa e quais as pessoas que estão em volta, quais as coisas, quais as diversões que abençoam, que atrapalham, onde está a comunicação truncada, e para que a gente possa, através dessa estratégia, investir nessa bênção que é construir uma família. Hoje a gente tem uma série de lutas, né, que a gente não é capaz de discernir. Hoje, por exemplo, você vai, reúne uma família e diz assim: ó, todo mundo vai almoçar junto, pelo menos uma vez na semana. Todo mundo senta na mesa, cada um com o seu celular, e fica lá, nem olha um para o outro. Quando é que a gente conversa? Quando é que a alma está sendo aberta? E a gente não tem estratégias para discernir. Quando eu me casei, eu sou uma pessoa que amo livros, né? Tenho uma biblioteca imensa, mais de 30 mil livros, que foram sendo construídos ao longo da minha vida, não é? E quando eu me casei, minha esposa já sabia que eu amava livros, eu já tinha uma biblioteca grande naquele tempo, e ela então disse para mim assim: ó, vamos fazer um acordo. Quando você entrar no quarto, não pode levar livro. Eu disse: meu Deus, eu sempre li na cama a minha vida inteira. Você leia onde você quiser. Quando você entrar no quarto, isso é meu, não do livro. Mais lá na frente, não pode levar computador.
E mais ainda na frente, não pode levar celular. E sabe, uma das coisas que a gente aprendeu é que esses eram os tempos de conversar, de bater papo, quem sabe até de assistir um filme juntos. E quantas lembranças tremendas e abençoadoras eu tenho na minha vida, porque tinha uma estratégia. Na noite anterior, ou melhor, antes dela entrar em coma, da minha esposa entrar em coma, minha esposa entrou em coma na terça-feira, na segunda-feira, foi um dia muito atribulado, assim, corrido. Ela fez fisioterapia, minha irmã foi visitá-la, depois mais à noite o Michel veio com os filhos, e foi um tempo muito intenso. Ela estava feliz, contente, e daí todo mundo foi embora. Ela pegou, segurou a minha mão e disse assim: vamos assistir um filme junto? E essa é a última lembrança que eu tenho, porque ela pegou no sono e não acordou mais. Mas a vida toda a gente dormiu assim, de mão dada. A vida toda a gente tinha tempo para poder investir um na vida do outro. A vida é corrida, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, e a gente precisa ter estratégias divinas. Eu precisava das minhas, você precisa das suas. Quais são as estratégias que Deus te deu para abençoar os seus filhos, para ter um relacionamento melhor entre você e a tua esposa, entre você e teu marido, entre você e teu irmão, entre você e teu pai, você e tua mãe? Hoje a gente vive um mundo abençoado, que muitos jovens são os primeiros crentes da sua casa, que estão orando pela conversão dos seus pais. E sabe, vocês precisam ser essas pessoas que têm uma estratégia do alto para fazer diferença na vida dos seus pais. Por isso, amor desprendido precisa vir acompanhado de sabedoria do alto. Estratégias sábias para chegar no coração dos filhos, para chegar no coração da esposa, do esposo, para a gente não ser pego de surpresa na vida. Eu me lembro quando fui me preparar para o casamento, o casal que nos aconselhou, ele nos ensinou e perguntou, chegou numa lição lá, ele disse: quantos filhos vocês querem ter? E a gente começou a falar: queremos assim. Qual vai ser a personalidade que vocês querem ajudar a construir nessas crianças? E a gente então colocou, e aí ele fez uma pergunta dificílima: qual vai ser o estilo de educação para que eles sejam desse jeito que você está falando? E a gente falou: sim, mas o homem está indo muito na frente, eu só estou casando. Eu só estou casando agora, não estou, né? Ele falou: não, na vida vocês se preparam para tudo. Vocês precisam se preparar para o casamento e para a paternidade. E aí a gente começou a trabalhar no processo de educação. E aí, quantas vezes a gente teve que parar e dizer assim: olha, o que a gente está fazendo não está levando os nossos filhos para isso que a gente sonhou diante de Deus. E aí tinha que acertar o curso. Mas isso é sabedoria que vem do alto. Que tipo de família você quer construir? Que tipo de relacionamento você quer que exista nessa casa? O que é que você intencionalmente está fazendo para que isso aconteça? Está entendendo? Deus vai dar para você uma ideia, e você vai ter que fazer como Joquebede, construir o cestinho, passar o betume, ensaiar as falas, e Deus vai dar a graça para que isso aconteça. Terceira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, sobre a construção dessa família, é o seguinte: vai aparecer no livro de Hebreus uma palavra-chave que eu quero trazer para cá. Essa palavra não aparece no livro de Êxodo que a gente leu, mas aparece no livro de Hebreus, que é a palavra fé. A gente não constrói uma família saudável sem fé perseverante. E isso está escrito lá em Hebreus 11, verso 23, que diz assim: pela fé,
Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Vencer os obstáculos que nos impedem de abençoar os nossos filhos só acontece no poder de Deus e no exercício de uma fé viva, porque vai chegar um momento em que todo o amor desprendido não vai funcionar. E vai existir um momento em que toda a estratégia boa de Deus para a sua vida, divina, também não vai funcionar. E você vai precisar de milagres acontecendo na sua casa. Aquela mulher precisava de um milagre. Ela precisava que não apenas o cestinho chegasse à filha de Faraó, isso com a estratégia ela conseguia fazer, mas ela precisava que Deus mudasse o coração da filha de Faraó, para adotar uma criança hebreia que estava condenada à morte. Que Deus mudasse o coração de Faraó, para aceitar que a sua filha adotasse aquele menino. Era preciso um milagre, e não era um milagrinho não, era um milagrão, porque envolvia a política de Estado daquele tempo. E sabe, há momentos na nossa casa, que nós precisamos de intervenções milagrosas de Deus, poderosas de Deus. E eu fico pensando, como Deus vai usar todo esse momento, né? E vai usar justamente a fé que estava no coração de Joquebede e de Arão, os pais de Moisés, para que através dessa fé, das suas orações, dos seus ensinos e a maneira como eles enfrentavam as lutas da vida, cheio de esperança em Deus que eles traziam na alma, pudesse de alguma maneira transformar o que estava acontecendo naquele momento do mundo e que levava em perigo a vida do seu filho. Às vezes a gente chega num determinado momento da história da nossa família ou da vida, em que todo o amor não vai funcionar e toda a estratégia não vai funcionar, e a gente precisa de milagres. E eu sei que Deus é especialista em fazer milagres. Ainda mais quando se trata de família, porque a Bíblia diz que Deus detesta o divórcio, está na Bíblia, com essas palavras. Se tem alguma coisa que está acontecendo na vida de vocês, casal, eu quero dizer assim, olha, Deus tem um milagre para restaurar o afeto, a visão, para restaurar a percepção de vida. Se está acontecendo alguma coisa, quem sabe no relacionamento de vocês com os seus filhos, eu quero dizer para você que Deus é poderoso para fazer algo extraordinário que você não tem controle. Se está acontecendo no relacionamento entre irmãos, porque eu conheço irmãos que não se conversam há 30 anos, não tem cabimento isso, aconteceu lá um problema de família e nunca mais voltaram a conversar. Jesus pode entrar nessa história, mas Ele vai usar você primeiro para ir lá buscar reconciliação. Se você está ouvindo a voz de Deus, você é o primeiro a tomar atitude. Não, o outro tem que fazer. Não, é você, porque a vontade de Deus é que haja harmonia e bênção. 2 histórias que me vêm à mente, que são tremendas, que tem muito a ver com esse fato. Eu imagino, não é, a mãe de Moisés, educando Moisés, e muito provavelmente essa mãe, ela só teve 3 anos para fazer isso, que era o tempo, naquela época, de desmamar um bebê. Então, normalmente se amamentava até o 3º ano de vida. Depois, fazia-se o desmame e ele foi entregue para morar no palácio. Então, ela só tinha 3 anos para introjetar fé no coração de Moisés. E eu imagino como é que ela fez isso. Ela contou a história do milagre e dizia: você é um milagre de Deus, você é um milagre de Deus. E estava lá trabalhando o coração dele e usou todos os seus recursos disponíveis para que naquele tempo
aquela criança pudesse ser forjada, mas tinham coisas que iriam acontecer muito tempo depois, em que ela não teria controle. E sabe, nós quando amamos os nossos queridos, a gente às vezes imagina que o braço da gente é comprido demais para protegê-los, mas não tem jeito, nosso braço é curtinho, mas os braços de Deus não são curtos, eles os alcançam em qualquer lugar que estejam da terra. Quando eu pastoreava em São Paulo, tinha um rapaz que se afastou da igreja, e esse rapaz era o filho do milagre, como Moisés. Quando ele era garoto, ele teve poliomielite, e ele teve paralisia numa perna. E durante muitos anos, ele usou um instrumento, uma órtese, né, de ferro, né, que ajudava ele a andar, que dava firmeza na perna. Muitos anos foi assim. Mas a sua mãe era uma mulher de fé, de oração. E ela olhava para aquela perna e dizia: Senhor, o Senhor vai restaurar a perna do meu filho. E um dia, aquele menino, por um milagre de Deus, teve a sua perna curada, tirou aquele equipamento, e ele podia jogar bola, ele podia correr, ele podia fazer tantas coisas. Mas ele, na sua juventude, se afastou do Senhor, se afastou da igreja e tudo mais. Mas aquela mulher continuava orando pelo seu filho, continuava clamando pelo seu filho. Há coisas que eu não posso fazer, há coisas que o meu amor não pode fazer, há coisas que a minha estratégia não pode fazer, mas que o poder de Deus pode fazer. E eu me lembro do dia que ele voltou para a igreja e se reconciliou. Ele disse: sabe por que eu estou aqui? Porque a minha mãe sempre me disse que eu sou o filho do milagre. Está vendo essa perna aqui? Deus fez um milagre na minha perna, e por onde eu andava, e às vezes eu estava fazendo as coisas mais esquisitas da vida, o Espírito Santo dizia: você é o filho do milagre, volta para casa, volta para casa, volta para casa, volta para casa. E ele estava lá na casa de Deus dizendo: voltei para casa, porque o Senhor tem feito um milagre na minha vida. Sabe, Deus faz isso. Eu não sei quanto tempo vai levar. Joquebede só teve 3 anos, mas levou quase 80 anos para Moisés entender a grandeza de Deus, porque foi lá na montanha, na sarça ardente, que tudo aquilo virou não apenas uma questão política, mas se transformou numa questão de fé, como tinha sido o seu nascimento na história dos seus pais. Alguns anos atrás, uma família muito querida, de amigos nossos, são de uma outra igreja aqui da cidade, teve um problema seríssimo com seu filho se envolveu com drogas, e se afastou, não é, da família, de Deus, de tudo, ele se perdeu completamente, e esse menino, essa família fez tudo por ele, tudo. Esse menino foi internado pelo menos em 30 diferentes casas de recuperação, mas ele saía de uma casa e voltava para as drogas logo que imediatamente. E aí então essa família se aproximou, muito amiga nossa. Michel já estava trabalhando com jovens em nossa igreja, e aí então disse: olha, me ajuda com o nosso filho. E lá foi Michel tentar discipulá-lo e trabalhar com ele. Mas um belo dia, no meio desse processo todo, a mãe liga para Michel e diz assim: Michel, nosso filho sumiu de casa. E quando ele entrava nas drogas, assim, ele desaparecia, ele sumia. E ele consumia drogas até ficar na sarjeta, no meio da rua. Acabava dinheiro, acabava tudo, ele ficava no meio da rua. E aí, aquele sentimento, a gente orando, aquela família orando e tudo mais, mas aquele sentimento horrível de derrota. E estava lá Michel, no seu momento de noite, em casa, já casado, e estava adorando a Deus. Ele gosta de fazer isso, ele tem lá um teclado, ele põe um fone de ouvido, que ele mora num apartamento, começa a tocar o teclado e adorar a Deus, e etc. E no meio do louvor, da adoração, já de noite, o Espírito Santo fala para Michel: vai buscar esse moço. Ele disse: Senhor, mas vou buscar onde? De que jeito? Vai buscar esse moço. E aquilo falando forte para ele: vai buscar, vai buscar.
E aí então ele chega para sua esposa e diz assim: olha, Deus está me dando uma ordem, está me mandando ir buscar esse menino. Ela disse: mas você vai buscar onde? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu vou sair, porque Deus me mandou buscar, eu vou sair. E ele então pega o seu carro, já tarde da noite, e vai dirigindo e diz: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Ele vai dirigindo até que ele chega na Praça Zacarias. Quando ele chega na Praça Zacarias, o Senhor fala: para o carro e vai para a praça. Ele encosta o carro e vai para a praça. Quando ele chega na praça, aquele moço está lá: Michel, é você que está me chamando? Michel, é você que está me chamando? Ele falou: eu não te chamei não, mas Deus me mandou aqui para buscar você. Ele disse: não, eu ouvi a sua voz, eu estava naquele hotel, naquele quarto ali, aqueles hotéis do centro da cidade de passagem, né? E que você paga 10, 15 reais para dormir uma noite, e ele estava lá naquele local lá, e eu ouvi você me chamar, você estava gritando o meu nome, e eu desci para ver onde você estava, e encontrei você. Ele falou: não, querido, foi o Espírito de Deus que estava te chamando, porque você não pode continuar perdido desse jeito. E aí Deus usou aquele momento para aquele moço ter uma experiência com o poder de Deus, com a revelação de Deus, com a visitação de Deus. Houve uma transformação na vida daquele moço. Hoje ele é casado, tem filhos e dirige casas de recuperação, porque o Senhor chamou o nome dele no meio daquela praça. Há coisas que nem todo amor desprendido consegue, que nem toda estratégia consegue, e que a gente precisa de milagres de Deus na nossa casa. E para isso a gente precisa de uma fé perseverante. Não desista, presta atenção, não desista. Continua a bater na porta da graça, porque a porta da graça não está fechada para aquele que bate. Batei e abrir-se-vos-á. Não está escrito assim na Bíblia? Então vai lá, vai com fé. Sua família precisa disso, dessas intervenções tremendas de Deus. E termino agora com essa quarta lição ou dica aqui dessa família para a nossa vida. É que uma família precisa entender o valor que ela tem. E quando ela entende o valor que ela tem, ela luta para que ela nunca perca a unidade. E essa foi uma família que foi separada pelas contingências. Moisés foi criado no palácio. Seus irmãos, sua mãe e seu pai moravam numa choupana como escravos. Tinha tudo para se quebrar e nunca mais ter qualquer tipo de relacionamento. Mas ela permaneceu unida no coração e na devoção. Os anos se passam, e se você continuar olhando a Bíblia, você vai ver que Moisés, Arão e Miriam estão juntos. E os três, agora debaixo do poder de Deus, são os mentores de uma nova nação livre, porque o Senhor os trouxe para caminharem juntos. Mas por trás desses três estava a obra de unidade e conserto e fé e amor sacrificial e sabedoria do alto de Joquebede e de Arão. Eu queria dizer para as mães que estão aqui: mães, Deus deu um dom para vocês, um tremendo dom Deus deu para vocês, e esse dom veio como parte da natureza. Deus deu para vocês o privilégio de gestarem no seu ventre os seus filhos. Você sentia eles se movimentarem aqui. Deus conectou os seus filhos a você com um cordão umbilical. Eles respiravam, eles comiam através desse cordão umbilical.
E sabe, por causa disso, Deus deu o dom na mulher de ser conectora da família. Você pode olhar, não é assim que funciona na casa? Né? A esposa chega para o marido e diz assim: olha, teu filho não está bem, vai lá falar com ele, tal. Não, mas como? Não, vai lá, tal. Aí ele chega para o filho: ó, teu pai está chateado com você, vai lá conversar com o papai. Não é assim que funciona? Aí vai lá fazendo as conexões, lá vai, né, esquematizando os caminhos e fazendo as conexões. Isso é uma bênção de Deus. Promova a unidade da sua família. Faça da sua casa o lugar sagrado, mas também o lugar que é o point de encontro. Porque alguns dos nossos filhos se perdem porque a nossa casa não está aberta para conectar os amiguinhos deles dentro da nossa casa, debaixo dos nossos olhos. A célula tem que funcionar ali, querida, vai dar trabalho, mas vale a pena, você está lá ajudando e investindo na vida deles. Mãe, você tem esse dom de Deus, conectar. A minha esposa, já doentinha, ela chegava para minha filha e dizia assim: filha, se o seu irmão precisar de você, cuide dele, porque você é a família dele, cuida dele, não se afaste dele, una a família. Aí minha filha ia embora, chegava o meu filho e dizia: filho, se a sua irmã precisar de você, você é o irmão mais velho, cuida dela, não deixa a família ficar separada. Um dia eu não vou estar aqui, mas vocês precisam continuar sendo família. E sabe, queridos, essa é uma bênção, a gente entender que família é um dom de Deus, é um privilégio de Deus, a gente tem que trabalhar nessas conexões. Agora eu quero falar para os homens, maridos. Marido, Deus também te deu um dom maravilhoso. Sabe qual é o dom do marido, do pai? É cortar o cordão umbilical. Por quê? Porque a mulher tem tanto esse dom de conexão, que se você deixar, o seu filho só vai pegar um ônibus com 21 anos de idade. Não é verdade o que eu estou falando? E aí o pai diz: pô, para com isso, já é um marmanjo, deixa ele pegar o ônibus. Vai trabalhar com 30. E vai dizer: não, peraí, está na hora de começar a trabalhar e tal. Por quê? Porque cada um tem o seu papel, e cada um exercendo o seu papel, a família é abençoada. A gente precisa trabalhar por isso como família, como um dom de Deus, como uma bênção de Deus, e construir cultura familiar, construir tradições. Sabe, as tradições familiares são um jeito de Deus marcar valores na nossa casa. Você pode ver que às vezes você tem uma família que morre, a mamãe, ninguém mais se conversa na família. Enquanto ela estava viva, todo mundo passava lá para comer alguma coisinha, porque ela dizia: olha, eu fiz aquele docinho para você, olha, eu fiz aquela carninha que você gosta. Não é assim? A gente precisa entender que a família é um dom precioso, a gente tem que ser parte dessa conexão, não deixar a família se espalhar, mas ao contrário, não importa onde eles estejam, a gente está abraçando os nossos filhos de alguma maneira e abraçando os nossos queridos de alguma maneira. Eu quero concluir agora orando com você, e hoje eu quero fazer 2 orações. A primeira oração, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Eu creio que Deus o trouxe aqui não por acaso, Deus o trouxe aqui porque Ele tem algo especial para a sua casa, Ele tem algo especial para a sua família, Ele tem algo especial para os seus relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, né? Filhos e pais. Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, Ele está falando disso, em termos da gente olhar para cima também e promover essas conexões. Como é que a gente vai ganhar os nossos pais para Jesus, se a gente não tem nem intimidade mais com eles?
essas conexões não são feitas. A gente não ganha só com palavras, a gente ganha com esse amor, com esse cuidado, com essa atenção. E aí a graça de Deus se manifesta. Hoje eu vim dizer para você que mesmo que você esteja olhando para a sua família com um monte de caquinhos, Deus é poderoso para fazer dos caquinhos uma obra de arte. Havia um projeto na nossa igreja, que era um projeto de artesanato. E um dia eu cheguei lá naquele lugar onde aquele pessoal estava trabalhando, e vi baldes de vidro de carro quebrado, moído. Sabe quando quebra o vidro, fica tudo estilhaçado? Tinha baldes e mais baldes daquele vidro. E eu disse, o que vocês vão fazer com esse treco aqui? E eles falaram, vou fazer uma obra de arte. Como? Aí eles começaram a me mostrar. Fizeram um vaso lindíssimo. Colocaram aquele vidro num molde, não é? E aquele vidro que é todo quebradinho, ele vai para o forno e ele se transforma naquele cristal que você olha, que ele vem todo dentro dele, ele parece que está quebrado, mas não está quebrado, ele é todo estilhaçadinho. Custou uma fortuna aquele negócio. E quando eu fui ver depois, eu falei, isso aqui era aquele vidro que estava no balde? Eu falei, é. Aí Deus me deu uma percepção. Às vezes a gente chega na presença dele como aquele vidro todo quebradinho, todo arrebentado. E a gente olha para aquilo, isso aqui não presta para nada, tem que jogar fora. Tem que ir para a reciclagem. E aí Deus pega a nossa vida, coloca no molde da sua graça, no forno do seu espírito, e faz um vaso novo. E não é um vaso remendado, não. É uma obra de arte, de grande valor. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo desse jeitinho, quebradinho. Eu quero dizer uma coisa boa. Hoje Jesus quer tocar na tua casa. Hoje Jesus quer abençoar a tua família. Hoje Jesus quer abençoar o seu casamento. Hoje Jesus quer abençoar os seus filhos. Hoje Jesus quer abençoar. Então, se você está aqui, está do lado da sua esposa agora, tá? Pode tirar a máscara e dar um beijo nela. Dá logo o beijo, quero ver. Pode dar esse beijo. Essa é a joia mais preciosa que Deus deu para você. Cuida bem. Você não imagina quão preciosa ela é. Se o teu filho ou a tua filha está aí, tá? Então, agora junta os dois e bota no meio, não importa o tamanho, tá? Porque às vezes a gente só pensa que criança quer isso. Não, tem uns marmanjos tão doidos por isso. Então chega lá e bota no meio dos dois e abraça forte, abraça forte. Pode abraçar. Se não está do teu ladinho, pode andar aqui nesse ambiente, vai lá e dá um abraço. Eles são preciosos demais para que se percam. E hoje eu quero orar por famílias a quem o Espírito Santo está dizendo, eu tenho um futuro e uma esperança para vocês. Então, se Jesus estiver tocando o seu coração, e você quer essa bênção de Deus, você está buscando, quem sabe num momento difícil da tua vida, mas você crê que Jesus pode te abençoar, eu vou pedir para você ficar de pé no teu lugar, e eu quero orar por essa bênção na sua casa. E talvez não esteja alguém que você ama aqui, por alguma razão, você vai ficar de pé por ele, e você vai dizer, Senhor, está aqui, ó. Eu creio que o Senhor pode, eu creio. Se o Senhor move céus e terra, mexe nos governos, mexe no coração de Faraó, no coração da filha de Faraó, o Senhor pode mexer no coração dos meus amados e abençoá-los. E a gente vai clamar ao Senhor por isso agora. Senhor Jesus, Tu conheces o coração desses Teus filhos, a história, as lutas, o que fez com que eles se colocassem em pé na Tua presença. E eu quero te pedir, Senhor,
Abre as janelas dos céus agora e abençoa, Pai. Há pessoas que perderam a esperança, e eu quero te pedir agora, renova a esperança desses corações, mas não uma esperança falsa, porque a tua palavra diz que quando o Senhor nos dá esperança, não é uma esperança falsa, porque ela não nos decepciona, diz a tua palavra, mas coloca aquela esperança que vem de uma fé viva e verdadeira. E eu quero te pedir, Senhor, tem famílias que estão em pé hoje, que precisam de milagres, de intervenção do Senhor, da instrumentalidade da tua graça, de que o amor do Senhor se revele no meio das fraquezas. Tem alguns que estão com o coração endurecido, Senhor. Então nessa hora quebranta o coração endurecido e torna maleável, torna-te irresistível no coração desse teu povo. E Pai, conforme a tua palavra diz, que a paz do Senhor Jesus reine nessa casa. Tua palavra diz, Senhor, que se houver um homem de paz, uma mulher de paz nessa casa, a paz vai ficar. Então agora derrama a paz do Senhor sobre essa casa. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame a tua bênção. Abençoa, Senhor, abençoa, abençoa. Se tiver alguém afastado do Senhor, traz de volta. Se tiver alguém, Senhor, que não consegue enxergar o que o Senhor tem, ó Pai, revela a tua grandeza. É aquilo que eu clamo no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora você pode sentar-se, mas eu falei que eu queria fazer uma segunda oração. A segunda oração tem a ver com a gente ter um compromisso diferenciado com Jesus. Às vezes a gente está numa igreja, mas a gente não conhece o Senhor. Às vezes a gente conhece uma doutrina, mas não conhece Jesus. E nessa noite eu quero orar por pessoas que vão ter uma experiência viva e transformadora com o Senhor. Deixa eu contar um pouquinho para você da minha história. Eu cresci num ambiente cristão, fui educado nos princípios da palavra de Deus, desde pequenino. E quando chegou a minha época de adolescência, eu comecei a questionar muitas coisas. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou só praticando aquilo que os meus pais viveram? E a minha avó começou a perceber isso. E ela começou a ficar preocupada comigo. E ela fez uma coisa que só a avó faz. Ela começou a procurar um lugar onde tivessem jovens e adolescentes que adoravam a Deus por conhecerem Ele de fato. E ela descobriu um grupo que se reunia num sábado à tarde. Era um grupo pequeno que funcionava dentro de uma casa. Era uma célula de hoje. E ela me convidou para ir lá. E eu pensei assim: se a vovó gostou, eu não vou gostar. E não fui. Mas a vovó não era fácil. Era determinada. Era uma mulher de fé. E aí um dia ela armou uma cilada para mim. Ela foi almoçar em casa num sábado. E sabe, em casa de italiano o almoço não termina. A gente continua na mesa batendo papo, conversando até de tarde. E eu estava lá batendo papo junto com a minha família. Toca a campainha. E eu acho que era o único que não sabia o que ia acontecer. E disseram para mim: vai atender a porta. Eu fui atender a porta. E tinha uma jovem daquele grupo que foi lá me convidar para assistir aquele culto. Diz: você é Pascoal? Sou Pascoal. Pois é, eu vim aqui convidar você para participar do nosso encontro hoje à tarde. E ela virou e disse assim: você tem algum compromisso agora à tarde? Você tem alguma coisa para você, para fazer? E a vovó estava atrás de mim, eu não tinha visto. E ela disse: ele não tem nada para fazer agora à tarde. E eu tive que ir. E cheguei lá e vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Um jovem começou a dar o seu testemunho e ele disse assim: Deus falou comigo. Eu disse: cara louco,
ficar ouvindo vozes. Que é isso? Como é que Deus fala? De que jeito? Mas aquilo foi usado pelo Espírito Santo de Deus para despertar em mim o desejo de conhecer a Deus. E quando eu voltei para minha casa, nós morávamos num sobrado, o quarto era em cima, eu me tranquei no meu quarto e falei: Deus, se o Senhor pode ter comunhão com a gente, a ponto de a gente te conhecer, de ouvir a tua voz, de entender a tua palavra, então faz isso comigo, eu quero. E eu me lembro que eu estava de joelhos, o meu joelho começou a doer, e aí veio uma outra voz que eu não conhecia, era a voz do diabo. Disse assim: está vendo? Você é louco, você vai ouvir um maluco que diz que Deus fala e acha que Deus vai falar com você, teu joelho já está até doendo, rapaz, para com isso, levanta daí. Mas tinha uma outra voz que dizia assim: você não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Abre a Bíblia aí, que Deus vai falar com você. E essa era a voz do Espírito, que eu também não conhecia. E eu peguei a Bíblia e disse: olha Deus, está vindo aqui um pensamento na minha cabeça, que o Senhor pode usar a palavra para falar o meu coração. E aí eu abri a Bíblia, assim, aleatoriamente. E quando eu abri a Bíblia, estava escrito assim: assim diz o Senhor. A hora que eu li essas palavrinhas, eu comecei a tremer da cabeça aos pés, senti a presença do Espírito Santo de uma maneira como eu nunca tinha sentido na minha vida. E à medida que eu ia lendo, era o Senhor falando das minhas dúvidas, dos meus medos e se revelando para mim. E eu fiquei tão feliz, tão contente, disse: a gente pode ter uma comunhão diferente com Jesus. E eu desci as escadas correndo para falar para os meus pais o que tinha acontecido. Mas quando eu cheguei lá embaixo, aquela voz do diabo falou comigo: você é uma criança, tremendamente influenciável. Você ouve um cara maluco falar que Deus fala? Abre a Bíblia, uma baita de uma coincidência, assim diz o Senhor, e você acha que Deus falou com você? Vê se cresce. E eu subi outra vez para o meu quarto. Me ajoelhei de novo e disse: Deus, o negócio é o seguinte, estou achando que foi uma coincidência esse negócio. Se o Senhor pode falar, e se a gente pode conhecer o Senhor de uma maneira diferenciada, se a gente pode ter algo mais do que uma tradição religiosa, algo mais do que uma doutrina, algo mais do que simplesmente fazer parte de uma igreja, eu quero isso para a minha vida, eu quero te conhecer. E aí eu abri a Bíblia pela segunda vez, e aí estava lá: assim diz o Senhor. E agora ele falava dos meus temores e dos meus medos de conhecê-lo, de achar que eu estava ficando maluco. E aí eu pensei assim: olha, uma vez pode ser coincidência, duas talvez. Aí eu virei para Deus: Deus, fala a terceira vez para eu ter certeza para o resto da vida. E Deus é tão bom que Ele falou comigo a terceira vez, falando daquilo que era a entrega da nossa vida. E desde aquele dia, todos os dias, eu me encontro com Deus. E todos os dias Ele fala comigo. E todos os dias eu posso discernir a vontade dEle na minha vida, porque Jesus mora aqui dentro do meu coração. Eu descobri que um templo não é o lugar onde Jesus mora. O templo da nossa alma é o lugar que Ele quer habitar, e Ele coloca o seu Espírito para ser o nosso professor particular. Sabe de onde vêm as estratégias? Sabe de onde vem a fé? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Eu não tenho fé porque eu sei, porque eu consigo. É porque a graça de Deus se instala na minha vida e as coisas acontecem. E a segunda oração que eu quero fazer agora é dizendo para você: talvez o que está faltando na tua vida é um encontro vivo e real com Jesus. Talvez você esteja cansada ou cansado de religião. Talvez você seja um mestre na doutrina. Mas o Espírito Santo hoje está falando para você assim: filho, eu quero que você tenha o privilégio de conversar comigo e eu com você. Que você tenha o selo do meu Espírito no teu coração.
Por isso, se hoje o Espírito Santo está falando com você, você está se identificando com essa palavra que eu estou dando agora, eu queria orar para que você possa se colocar na mão de Deus, e o Espírito de Deus entrar na tua vida, e Jesus entrar no teu coração, e você viver algo novo na sua caminhada de fé, que é deixar o Senhor Jesus guiar os seus passos dia a dia. Ele não vai ser apenas uma pessoa que você admira, mas Ele vai ser o dono e o Senhor da sua vida. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus estiver falando com você, daqui a pouquinho eu vou chamar você para vir aqui à frente, para eu orar por você. E eu vou explicar por que eu chamo para vir aqui à frente. É muito simples. Porque se você não tem coragem de obedecer Jesus dentro de um templo, num momento de oração, não se engane. Quando você sair por aquela porta, você vai continuar do mesmo jeito que você entrou. Mas quando a gente se entrega, se rende e faz as coisas do jeito dele, a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você é essa pessoa a quem Ele está tocando, vai saindo do seu lugar e vem para cá à frente. Eu quero orar por você, quero dedicar a sua vida ao Senhor, quero abençoar você de alguma maneira, nesse sentido, pedindo que a graça de Deus venha. Então, o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo aí do seu lugar. Isso, venha, em nome de Jesus. Se tiver famílias que estão aqui, que o Senhor trouxe, vem a família inteira, em nome de Jesus, pode vir. Tem mais de Deus para você, tem graça infinita, tem bênção, mas a gente tem que conhecer a fonte é Ele. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, está convencendo, porque quem convence é o Espírito. Nós só anunciamos, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, escuta a voz do Espírito Santo. Menino, Deus está te chamando, menino, Deus está te chamando. Se você é esse menino, vem para cá em nome de Jesus. O Senhor está chamando você, pode vir, em nome de Jesus, pode vir. O Senhor tem algo tremendo para a tua vida, pode vir, em nome de Jesus. Deus tem algo tremendo para a tua vida, e a gente vai orar juntos agora, tá? Que bênção, que gostoso, que maravilha, tá? Isso, venha assim, tá? Nós vamos orar juntos agora, tá? E eu vou explicar para você como é que funciona essa oração. A primeira oração eu não posso fazer, você tem que fazer, tá? Porque a Bíblia diz que existe uma barreira que nos separa de Deus. E a Bíblia fala que a barreira que nos separa de Deus são os nossos pecados. Então a primeira oração que a gente tem que fazer é essa: reconhecer diante de Deus quem a gente é, pecador, tem defeitos, que tem lutas, que tem problemas, e que a gente precisa de uma intervenção de Deus. E sabe, a Bíblia nos ensina por que Jesus veio a esse mundo. Ele veio para salvar. E sabe o que significa isso? No dia em que Ele morreu na cruz do Calvário, Ele desceu ao Hades, que a gente chama de inferno, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe o que acontece quando a gente deixa Ele entrar nessa luta da nossa alma? A primeira coisa que Ele faz é, com o sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, Ele perdoa os nossos pecados. E aí Ele vai dizer para você: já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, passaram da morte para a vida. O sangue de Jesus nos lava. Mas não para aí, sabe por quê? Porque senão você ia embora, ia voltar tudo de novo. E Ele diz: não, eu vou fazer mais, eu vou colocar agora o meu Espírito Santo aí no seu coração, e vou colocar um selo. Vou dizer que de hoje em diante você é propriedade exclusiva do Senhor. E aí o Espírito de Deus vai testificar no seu espírito, vai dizer para você, você vai ouvir o Espírito dizer: você é filho amado do Deus vivo. Você é filho amado do Deus vivo. Então quando você estiver orando, vai falando isso: Senhor, eu sou pecador, preciso da Tua graça, me perdoa.
Mas não faz só isso, não, entra na minha vida agora, entra com teu Espírito, me ensina a viver, me ensina a lutar, a enfrentar as coisas da vida. Eu quero de hoje em diante te obedecer e te servir de todo o meu coração. E agora eu quero orar por você, pode ser? Senhor Jesus, está aqui um povo que quer te conhecer mais profundamente, quer ouvir a tua voz. E eu quero te pedir, Senhor, abre agora o ouvido desse teu povo para conhecer a tua voz. Abre, Senhor, os olhos espirituais, de tal maneira que eles possam entender e enxergar a tua beleza na vida deles. E eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus e começa a derramar do teu Espírito Santo sobre eles, e que eles sejam selados agora com o Espírito Santo da promessa, revestidos da tua graça, e que sejam envolvidos no teu amor, e que a bênção do Senhor os acompanhe. Ó Pai, que eles te conheçam, e que o Senhor esteja no controle da vida deles, que eles aprendam, Senhor, a negociar, a educar os filhos, a viver a vida debaixo da tua sabedoria e da tua graça, e que o Senhor os abençoe. Eu não sei o que significa isso, mas abençoa, Senhor, abençoa, 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 Senhor, esses teus filhos. É aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém, amém. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor pela sua vida.